Boa tarde. Gostaria de agradecer o convite do professor Maxwell Ponte, da organização do evento, para proferir essa palestra no 4º Congresso Nacional de Práticas em Educação Ambiental, Conservação e Turismo. Eu sou Juliane Milward, professor do Departamento de Ciências do Meio Ambiente da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Irei tratar das ferramentas para o ordenamento de uso público e conservação de áreas protegidas, especificamente no Brasil. Essas áreas se encontram sob o escopo do Ministério do Meio Ambiente. A proteção do patrimônio natural, por meio de unidades de conservação, se constitui uma das estratégias mais eficazes para a conservação da biodiversidade. E elas fazem parte de acordos e compromissos internacionais assumidos pelo governo brasileiro. No Brasil, as áreas protegidas são implantadas em terras públicas e privadas e em zonas rurais e urbanas. As mais tradicionais são as unidades de conservação, as áreas de preservação permanente, as APPs, e as reservas legais. Além dessas áreas, há as terras indígenas e quilombolas, que são destinadas à proteção dessas populações que habitam tradicionalmente suas terras. Não podemos deixar de falar também de áreas verdes urbanas, que também são um tipo de espaço protegido. As áreas protegidas, elas desempenham um papel fundamental em muitos aspectos. Desde a conservação da biodiversidade até a sustentação das comunidades locais. É essencial que continuemos a proteger e a expandir essas áreas com o propósito de garantir um futuro sustentável para todos nós. A importância das áreas protegidas encontra-se na conservação da biodiversidade, que tem um papel de fornecimento de um habitat seguro para inúmeras espécies de flora e fauna. Nós temos a mitigação das mudanças climáticas, onde as áreas protegidas, especialmente as florestas, elas desempenham um papel crucial na mitigação das mudanças climáticas, absorvendo o dióxido de carbono e liberando o oxigênio. Nós temos também a proteção de recursos hídricos, onde muitas das áreas protegidas abrigam importantes bacias hidrográficas e reservatórios de água doce, que são essenciais para o abastecimento de água e a manutenção dos ecossistemas aquáticos. Temos também o sustento das comunidades locais, que fornecem recursos vitais para as comunidades locais, incluindo alimentos, medicamentos e materiais para construção. Nós temos também a preservação cultural, onde muitas áreas protegidas abrigam comunidades indígenas e tradicionais que dependem da terra para a sua sobrevivência física e cultural. Temos a educação e pesquisa, que permite aos estudiosos estudar os ecossistemas em seu estado natural. E, por fim, nós temos também de grande importância o turismo e a recreação, onde muitas das áreas protegidas são destinos populares para o turismo e recreação, proporcionando benefícios econômicos e promovendo a apreciação da natureza. O uso público de áreas protegidas encontra-se relacionado com as atividades de visitação, onde pode-se observar as finalidades distintas.
Envolve atividades como caminhadas, acampamentos, observação de aves, fotografia da natureza, educação ambiental e turismo ecológico. As áreas protegidas são legalmente instituídas pelo poder público com objetivo de conservação. Aqui, irei trabalhar especificamente com unidades de conservação. A proteção do patrimônio natural por meio de unidades de conservação se constitui em uma das estratégias mais eficazes para a conservação da biodiversidade. Esses espaços fazem parte de acordos e compromissos internacionais assumidos pelo governo brasileiro, como, por exemplo, a Convenção sobre a Diversidade Biológica. Os usos permitidos para cada unidade de conservação irão variar conforme a sua categoria. As diferentes categorias de manejo reúnem inúmeras possibilidades de conservação e uso sustentável, contribuindo de forma relevante com a oferta de serviços ecossistêmicos, como, por exemplo, o turismo, a conservação do solo, a proteção de mananciais de abastecimento público, a preservação de conhecimentos tradicionais, entre outros. O conceito de uso público em áreas protegidas está relacionado ao processo de visitação, que podem se manifestar como atividades educativas, de lazer, esportivas, recreativas, científicas e de interpretação ambiental, que possibilitam aos visitantes a oportunidade de conhecer, entender e valorizar os recursos naturais e culturais existentes. É importante observar os atores que se fazem presentes nas áreas protegidas. Os gestores, eles são responsáveis pelo planejamento e gestão das áreas protegidas. Os visitantes, por sua vez, são usuários finais das atividades que são oferecidas e temos também os prestadores de serviços, que são os que vão fornecer a infraestrutura, a orientação, o transporte, a alimentação, entre outros. Agora, a gente não pode deixar de lado as populações locais. O uso público, ele possibilita gerar benefícios pessoais, sociais, econômicos. E isso se dá por meio do uso sustentável e responsável dos recursos. Também é necessário observar que o uso público também produz riscos e impactos negativos, sociais e ambientais, que podem afetar as características das áreas e da própria visitação, se não forem devidamente monitorados e mitigados. Algumas ferramentas podem auxiliar no suporte para a conservação de áreas protegidas no Brasil. Nós temos 4. Primeiro, o Sistema Nacional de Conservação da Natureza, o SNUC, que é a lei que regula a criação e a gestão das unidades de conservação nas 3 esferas de governo, federal, estadual e municipal, além de mecanismos que regulamentam a participação da sociedade na gestão das unidades de conservação.
Nós temos também o Cadastro Nacional de Unidades de Conservação, tá? Que é um sistema integrado de banco de dados que reúne informações padronizadas das unidades de conservação geridas pelos 3 níveis de governo e por particulares. Isso vai permitir o monitoramento e a avaliação da situação das áreas protegidas do país. Nós temos o Plano Estratégico Nacional de Áreas Protegidas, PNAP, que é um instrumento que orienta as ações de implementação, consolidação e gestão integrada das áreas protegidas no Brasil, visando atender aos compromissos internacionais assumidos pelo país na Convenção sobre a Diversidade Biológica. E, por fim, nós temos o Sistema de Análise e Monitoramento de Gestão, que é uma ferramenta oficial de análise e monitoramento da gestão das unidades de conservação federais, que vem sendo gradativamente aplicada também pelas esferas estadual e municipal, visando contemplar todo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, o SNUC. O ordenamento de uso público em áreas protegidas se constitui em um mecanismo para a conservação desses espaços. Nesse contexto, destaco algumas ferramentas importantes que são apresentadas aqui e que, quando usadas efetivamente, podem desempenhar um papel crucial na conservação das áreas protegidas e na gestão de uso público. Eu irei detalhar mais adiante. Os planos de manejo são documentos técnicos que estabelecem o zoneamento e as normas que devem conduzir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade. Esses planos são fundamentais para garantir que as áreas protegidas sejam geridas de forma sustentável e eficaz. O monitoramento ambiental regular envolve a coleta sistemática de dados ambientais ao longo do tempo, para acompanhar as mudanças nos ecossistemas. Isso pode incluir o monitoramento de espécies de flora e fauna, qualidade da água, condições climáticas e muito mais. O monitoramento ambiental, ele permite a detecção precoce de problemas potenciais como a introdução de espécies invasoras ou mudanças nas populações de espécies nativas. Ele também fornece dados para avaliar se as medidas de conservação estão funcionando conforme o esperado. Ele também fornece informações valiosas que podem informar a gestão e o planejamento de áreas protegidas. A educação ambiental, ela envolve o ensino
e a aprendizagem sobre como os ambientes funcionam e, particularmente, como os humanos podem gerir o comportamento e os ecossistemas para viver de uma forma mais sustentável. A importância da educação ambiental, ela está justamente na ampliação da conscientização sobre questões ambientais e a necessidade de conservação. Ela encoraja comportamentos que contribuem para a sustentabilidade e a conservação. E, além de promover o envolvimento da comunidade na gestão e conservação de áreas protegidas. A regulamentação do uso público, ela é fundamental para garantir que as atividades humanas nas áreas protegidas sejam sustentáveis e não prejudiquem a biodiversidade ou os ecossistemas. Ela pode incluir regras sobre onde e quando certas atividades podem ser realizadas, limites sobre o número de visitantes e diretrizes sobre comportamentos que são aceitáveis. É importante dar destaque aqui a duas ferramentas, na verdade, metodologias. O rol de oportunidades de visitação em unidades de conservação, o ROVUC, e o índice de atratividade turística, que se constituem em um norteador para a criação de planos de uso público, tendo em vista o ordenamento de seu uso e a conservação de áreas protegidas. O rol de oportunidades de visitação em unidades de conservação, o ROVUC, ele é responsável por orientar o planejamento e implementação de diferentes modos de visitação. Esses modos de visitação, por sua vez, eles são compostos por 5 classes de oportunidades definidas em função dos atributos biofísicos, socioculturais e de manejo de uma unidade de conservação. O índice de atratividade turística, o IAT, ele vai se apresentar como um poderoso recurso de análise turística do ambiente interno e externo das áreas protegidas. As atratividades, elas são analisadas a partir de 3 atributos: biofísico, social e de manejo, correlacionando-as com a atratividade cênica, a infraestrutura, a variedade de atrações externas e densidade populacional da região. Então, nesse sentido, o Índice de Atratividade Turística, o IAT, ele vai se constituir uma ferramenta ampliadora do rol de oportunidades de visitação em unidades de conservação, o ROVUC. Isso vai possibilitar, na verdade, uma visão mais ampliada, melhorada do uso que é dado à área protegida.
Essas duas ferramentas, né, essas duas metodologias, o ROVUC e o IAT, eles se apresentam como fundamentais para a criação e até mesmo a revisão dos planos de manejo das áreas protegidas, especificamente as unidades de conservação, bem como a promoção do entendimento do contexto turístico dos espaços e a promoção da visitação de forma sustentável. Tá? E, por fim, também é importante dar destaque à ferramenta de monitoramento da visitação em unidades de conservação federais. Essa ferramenta, ela possibilita a coleta e a análise dos dados sobre o número e o perfil dos visitantes nas unidades de conservação federais, subsidiando o planejamento e a gestão do uso público. A infraestrutura adequada em áreas protegidas refere-se às instalações e aos serviços necessários para apoiar o uso público e a gestão dessas áreas. Isso pode incluir trilhas, centro de visitantes, instalações sanitárias, sinalização, áreas de piquenique, estacionamentos e outras instalações. Eu vou dar destaque aqui ao Manual de Sinalização de Trilhas. Esse manual, ele orienta a padronização e a implantação de sinalização nas trilhas de uso público nas unidades de conservação federais. Esse manual, ele também está sendo utilizado por outras esferas de governo, tá? Essa sinalização ela é muito importante porque ela contribui para a sensação de segurança do visitante ao percorrer a trilha. A pesquisa científica, ela envolve a coleta, a análise e a interpretação de dados para responder a uma pergunta específica ou testar uma hipótese. No contexto aqui de áreas protegidas, a pesquisa científica ela pode envolver estudos sobre a diversidade, a ecologia, o impacto humano, as mudanças climáticas, dentre outros. A pesquisa científica, ela possibilita entender como os ecossistemas funcionam. Isso é crucial para a sua gestão e conservação. A pesquisa científica, ela ajuda a identificar ameaças à biodiversidade, né, ao ecossistema, permitindo a implementação de medidas de conservação adequadas. E pode avaliar o impacto das atividades humanas e das medidas de conservação
informando a gestão das áreas protegidas. As parcerias com comunidades locais, elas envolvem a colaboração entre os gestores de áreas protegidas e as comunidades locais. Essas parcerias, elas podem assumir diversas formas, tá? Desde a consulta à comunidade sobre decisões de gestão, até a participação direta da comunidade na gestão das áreas protegidas. As comunidades locais, muitas vezes, possuem um profundo conhecimento do meio ambiente local e podem contribuir com insights valiosos para a gestão dessas áreas protegidas. Então, quando as comunidades locais estão envolvidas na gestão dessas áreas, é mais provável que apoiem os esforços de conservação. Essas parcerias, elas podem proporcionar benefícios socioeconômicos para as comunidades locais, como empregos e oportunidades de turismo. Os stakeholders, eles podem incluir uma variedade de entidades, desde funcionários, clientes e fornecedores, até comunidades locais, organizações não governamentais, governos e o público em geral, tá? No contexto de áreas protegidas, os stakeholders, eles podem incluir gestores de áreas protegidas, comunidades locais, visitantes, grupos de conservação, pesquisadores, empresas de turismo e governos. Os stakeholders podem trazer uma variedade de perspectivas e informações que podem informar a tomada de decisão. Quando os stakeholders estão envolvidos e têm um senso de propriedade, é mais provável que apoiem os esforços de conservação. O envolvimento dos stakeholders pode ajudar a identificar e a resolver conflitos de interesses entre diversos grupos. E, por fim, é importante observar que o uso público tem o potencial de gerar benefícios socioeconômicos e ambientais para as áreas protegidas, como a valorização do patrimônio natural e cultural, a promoção da educação e da interpretação ambiental, a geração de renda e emprego para as comunidades locais, o apoio à gestão participativa, o monitoramento e a própria fiscalização. Mas também, por outro lado, o uso público também pode causar impactos negativos, como a degradação dos ecossistemas, a perturbação da fauna e da flora, a poluição, o conflito de interesses, a invasão e a ocupação irregular, dentre outros. É grande a variedade de áreas protegidas e a complexidade envolvida nesses espaços. O Brasil
ele é um país de dimensão continental, formado por 6 biomas de características distintas, né? A Amazônia, a Caatinga, o Cerrado, a Mata Atlântica, o Pampa e o Pantanal. E os desafios que se apresentam, né, tanto para o ordenamento do seu uso público quanto para a própria consolidação, né, dessas áreas protegidas, elas vão requerer uma visão sistêmica, estratégica e participativa, que considere as especificidades de cada unidade de conservação, as demandas e expectativas dos diferentes atores envolvidos, os benefícios e os custos potenciais, as oportunidades e as ameaças existentes e, sobretudo, as ferramentas disponíveis para o seu alcance. É justamente aí que nós temos o ponto alto dessa exposição. Nós temos diversos elementos, diversos atores e precisamos, dentre as ferramentas existentes, poder trabalhar elas da melhor forma possível para que elas possam alcançar os nossos objetivos. Aqui apresento as referências que utilizei na elaboração de minha exposição. E nesse outro slide também algumas outras referências que foram expostas aqui. Eu gostaria de agradecer aos organizadores do evento, especialmente o professor Maxwell Pontes, novamente, o convite para realizar a palestra no evento. Estamos no 4º Compact, é a 4ª edição de um evento que vem crescendo ao longo do tempo. Gostaria também de agradecer imensamente a equipe de apoio desse evento por ter colocado no ar a gravação dessa palestra. Infelizmente, eu não pude estar presente, nem de forma remota, para poder trocar ideias com vocês, mas eu disponibilizo o meu e-mail, o meu contato, para que a gente possa, para que eu possa apresentar esclarecimentos, trocar ideias com vocês. Tá? Eu sou a líder do Núcleo de Estudos em Gestão de Unidades de Conservação no Instituto Três Rios, no Departamento de Ciências do Meio Ambiente da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e vai ser muito gratificante poder trocar ideias com relação às ferramentas quanto ao ordenamento de uso público e também com relação à consolidação de áreas protegidas no país. Estou muito grata em poder participar desse encontro e desejo a todos uma boa tarde e encontrá-los no próximo evento. É isso. Uma boa tarde. Obrigada mais uma vez.